Shalom! Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A Ele, somente a Ele, seja toda a glória para sempre. Antes que os montes nascessem, ou que tu criasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Elohim. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vocês estão bem? Espero que estejam. É com muita alegria e carinho que eu venho aqui gravar esse vídeo. Eu queria compartilhar com você uma palavra que o Senhor falou fortemente comigo essa semana e ela está queimando no meu coração. Eu queria dividir ela contigo. Primeiro, que ela será bem preciosa para o nosso conhecimento e também ela nos trará uma verdade espiritual muito grande. Então, se você puder nesse momento abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilato presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Idumeia e da província de Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e me queimou essa palavra essa semana, irmãos. E eu queria estar falando sobre isso. Aqui começa primeiro, nos primeiros textos, falando a respeito de, na época de Tibério César, sendo Pôncio Pilato prefeito ou presidente da Judéia, Herodes era tetrarca da Galileia, juntamente com seu irmão Filipe, que era tetrarca da Idumeia. E assim, Lucas, ele traz todo um cenário histórico do momento ali em que ele começa a sua narrativa. Então ele entra no versículo 2 falando de Anás e Caifás, sumos sacerdotes. E isso aqui é interessante, porque alguns estudiosos têm falado que no momento ali da época de Jesus e de João Batista, no momento em que eles iniciam seus respectivos ministérios, Anás e Caifás, eles faziam parte de uma dinastia de falsos sumos sacerdotes que tinham sido colocados no templo por Roma. Então ali não havia mais aquela sucessão araônica, desde Arão, que seriam os sacerdotes do templo por todas as gerações. Mas Anás, que era sogro de Caifás, tinha sido sumo sacerdote e subsequente o cargo de sumo sacerdote tinha sido dado para Caifás. E isso é interessante nós entendermos, que primeiro, aqui nós vemos uma usurpação do templo e ali da religião de uma certa forma, onde a religião se tornou uma elitização, isso para a questão dos sacerdotes e dos demais rabinos que tinham na época. Havia uma elitização, onde ali o sistema estava totalmente corrompido, envolvido numa corrupção do templo, onde eles de maneira informal eles serviam a Roma, e que nós podemos observar não é nada diferente do que tem acontecido nos nossos dias, onde infelizmente nós temos visto tantos e tantos ministérios que têm causado escândalos, pessoas que se fazem homens de Deus e daqui a pouco vem o noticiário de que essas pessoas cometeram atos libidinosos, hediondos, escandalosos. Então nós temos visto que os dias são maus, aonde muitos com o título de sacerdotes, que deveriam estar servindo na casa do Senhor, mas têm usurpado desse título e têm feito diversas corrupções. Então volto a dizer, nada diferente do tempo de Herodes, Caifás e Anás para o tempo de hoje. Amém? Só que aqui a narrativa bíblica, ela vem nos dizer que nesse tempo veio no deserto a palavra de Deus sobre João. E isso daqui mexeu comigo, irmãos, porque algumas pessoas, alguns comentaristas e estudiosos têm falado, e aqui ainda Lucas cita, a palavra veio sobre João, filho de Zacarias. E se nós vermos no capítulo 1 de Lucas, nós vemos ali que
no momento em que Zacarias ele foi oferecer incenso no templo, o anjo aparece para ele e lhe dá uma palavra, e tem toda aquela história, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas ali fala que Zacarias ele era do turno de Abias, então Zacarias ele tinha uma sucessão, preste atenção nisso, ele tinha uma sucessão sacerdotal araônica. E aí é interessante demais, porque alguns estudiosos hoje têm falado que, na verdade, João, intitulado Batista, o filho de Zacarias, era o legítimo sumo sacerdote. E aí, na corrupção do templo, toda uma comunidade sacerdotal deixa o templo e passam a habitar no deserto, onde é dito pela história os chamados essênios. Eu não posso entrar nos detalhes disso para vocês, porque o nosso tempo não demanda isso, mas pesquise sobre isso. E eles viviam isolados no deserto. E há uma grande probabilidade que João Batista, na sua infância, tenha pertencido aos essênios, tenha crescido dentro da cultura essênica, porque ele, como vamos dizer assim, ele tinha uma linhagem sacerdotal, era natural que ali eles estivessem para se preservar da corrupção do sistema do templo. Mas aqui a palavra ela nos traz essa verdade profunda, que no momento de corrupção a palavra de Deus veio sobre João. Também eu quero linkar isso com o texto de Ezequiel 11, que diz que a glória do Senhor deixou o templo. Nós vamos ali, desde Ezequiel 8, Ezequiel 10 e 11, tem toda uma narrativa falando sobre a deixada da glória de Deus do templo. Até o momento de Ezequiel 11, 23, que mostra que ele avistou a saída da glória de Deus, e a glória de Deus foi vista sobre o monte, na parte oriental. Então, essa narrativa traz essa verdade que a glória, pela corrupção do templo na época de Ezequiel, a glória de Deus tinha deixado aquele templo. Para você entenderem o que eu estou falando, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, no momento que eles dedicam e consagram o tabernáculo, a glória de Deus desce do céu, adentra o tabernáculo e se faz presente no Santo dos Santos. Quando Salomão ele constrói o templo para dedicar ao Senhor, também a palavra diz que a glória de Deus desceu naquele lugar, depois da oração de Salomão, encheu aquele lugar a tal ponto que os sacerdotes não podiam ficar de pé. E a glória de Deus adentrou no templo, e ali esteve. E aí nesse episódio de Ezequiel 11, narra a saída da glória de Deus do templo, e aí no capítulo 43 fala-se da volta da glória de Deus para o templo. Só que nós entendemos que ali não segue uma cronologia no tempo de Ezequiel. Ali está falando do momento em que o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado estaria entre o povo, e a glória de Deus sobre ele se adentraria naqueles lugares. E isso é profundo demais, tremendo demais. E aí aqui diante, estou explicando isso para contextualizar para vocês, que diante de toda essa situação na época de João Batista, na época de Jesus, da corrupção do templo, a palavra vem e diz que a palavra de Deus veio até João. Então a palavra de Deus encheu João, que pode-se dizer talvez o legítimo sumo sacerdote, que estava no deserto, apartado de todo o sistema religioso. E ali ele começou a pregar o arrependimento para perdão dos pecados. E aqui no versículo 4, onde Isaías diz: eis que a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E por que eu estou dizendo toda essa narrativa para você? Para dizer exatamente isso. Num momento em que o sistema estava corrompido, a palavra de Deus veio sobre João Batista, aquele que talvez tinha legitimidade como sacerdote de Deus, e ele prepara o caminho para a vinda do Senhor. E ali depois do seu ministério vem a ascensão do ministério de Jesus, aonde a glória de Deus se manifesta através de Jesus, Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, o Deus imanente, aquele que está próximo de nós. A glória de Deus se adentrou ao templo. Maravilhoso Deus. Eu quero te dizer isso, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias angustiosos, dias proféticos, onde eu posso dizer, como eu disse no começo do vídeo, que o sistema religioso tem estado corrompido. Eu não estou falando do sistema evangélico, não. Eu estou falando de modo geral.
vários segmentos religiosos cristãos têm estado corrompidos. Pessoas têm dado escândalo, pessoas que se fazem sacerdotes, pessoas que também têm usurpado o altar de Deus e têm feito do altar de Deus motivo de ganho e têm corrompido pessoas com mensagens falsas, mensagens que não correspondem à verdade do Evangelho. E por que eu estou dizendo isso para você hoje? Porque da mesma forma que Deus fez com João Batista, ele tem um remanescente. Pessoas que estão fora desse sistema, mas aonde a palavra de Deus é derramada sobre elas. Porque eu quero dizer para vocês, Deus tem um avivamento para a igreja, mas esse avivamento não é para a igreja evangélica, não é para a igreja católica, não é para a igreja clássica, nem para a igreja protestante, não é para nenhuma igreja institucionalizada, é para o corpo de Cristo. Temos que entender que a glória de Deus, esse avivamento, será derramado sobre pessoas. O avivamento dos últimos dias será de um remanescente que não se dobrará ao sistema religioso corrompido e assim mesmo pregará a palavra de Deus genuína e pura, onde os corações das pessoas se abrirão para a palavra de Deus e seremos precursores da volta de Jesus. Entenda que a palavra de Deus, o espírito de Elias que esteve sobre João Batista, está sobre todos aqueles que têm um coração sincero, que se colocam diante de Deus para viver a verdade de Deus, fora de qualquer sistema religioso, para trazer esse avivamento. E eu estou trazendo essa palavra hoje, nesse dia, nesta hora, para te comissionar a fazer parte disso, para fazer parte desse mover que Deus tem. Você talvez me pergunte assim: José, mas você está pregando contra estar indo numa igreja? De maneira alguma. De maneira alguma. Não é isso que eu estou te falando. Mas eu estou te dizendo que você tem que atentar se realmente aonde você está é um sistema religioso que está corrompido ou se tem sido pregado a palavra de Deus de maneira em que a pregação é cristocêntrica. Porque se a palavra de Deus é antropocêntrica, você tem a grande chance de estar num lugar de reunião social, mas que não tem nada de Deus. E talvez você fale assim: José, agora você falou muito difícil. O que é cristocêntrico e o que é antropocêntrico? Cristocêntrico é uma mensagem focada em Cristo, onde tem Cristo como centro de tudo. Palavra antropocêntrica, onde o homem está à frente de tudo. Se você tem estado num lugar onde diz que você é o protagonista da sua história, que você nasceu para dar certo, para vencer e para ser uma estrela brilhante no seu dia, no seu tempo, pode ter a certeza que talvez aí não seja um lugar bom para você estar. Agora, se vocês têm estado num lugar onde tem se pregado que Jesus é o centro, que Ele se manifestou em carne e morreu e ressuscitou para nos resgatar do lamaçal do pecado, da condenação do inferno e nos trazer para uma posição de filhos de Deus, restaurados, remidos e santificados pelo sangue de Jesus que purifica todo o pecado, então você pode estar em paz que você está no lugar certo. Aí, com relação a você estar no lugar certo ou não, aí você tem que buscar a Deus e buscar uma resposta. Mas seja o remanescente do seu tempo. Seja a voz de Deus no seu tempo de agora. Seja parte desse remanescente. Amém? Deus tem falado aos nossos corações para nos tirar de um estado de letargia, para abrirmos os nossos olhos pelo tempo de agora, e o tempo se abrevia. Jesus está às portas. Faça parte dessa comissão. Amém? Que o Espírito de Deus fale mais aos vossos corações. Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom.